Para análise nesta revista de imprensa desta terça-feira, é nosso convidado Joaquim Couto, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vindo. Vamos começar por falar de transportes, neste caso as notícias que falam sobre o metro do Porto. São más notícias para o grande Porto e para as cidades limítrofes? Nem são boas, nem são más, porque nós não sabemos neste momento qual é a decisão final. Ontem, como foi noticiado, houve uma reunião do Conselho Metropolitano com o Sr. Secretário de Estado de Transportes e ele comprometeu-se a não tomar uma decisão definitiva sem ouvir o Conselho Metropolitano. Mas a questão que está aqui em jogo é alargar ou não alargar a toda a área metropolitana os transportes públicos a toda a população que neste momento não existem. Porque existe a Metro e os STCP que trabalham essencialmente na primeira coroa metropolitana, mas o tempo mudou, o mundo mudou, a área metropolitana mudou e hoje a área metropolitana não são só apenas 6 ou 7 municípios como era ao tempo em que o planeamento permitiu constituir as STCP e o Metro. A área metropolitana agora são 17 municípios com realidades muito diferentes, a sul do Douro e a norte do Douro, e portanto é esta questão que está em cima da mesa, como gerir bem o dinheiro público, ou entregando a privados a gestão desse dinheiro através da privatização das empresas, permitindo bons serviços de transportes públicos a uma área metropolitana, que é uma área metropolitana policêntrica e que, portanto, deve ser tratada como tal. É essa a questão que está em cima da mesa e para a qual não temos ainda uma resposta. Mas uma concessão privada pode trazer uma lufada de ar fresco nesta orgânica de mobilidade, ou não partilha dessa visão? Não tenho uma questão prévia sobre se é público ou privada, porque o serviço público só pode ser feito por uma entidade privada, desde que o regulador funcione bem. E essa é outra questão que está em cima da mesa, que não tem funcionado bem. Portanto, há vários anos que a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto não funciona por inoperância dos governos e sobretudo deste, que não nomeia os responsáveis do governo, quer no Conselho de Administração ou na Comissão Executiva, quer para a Assembleia Geral, e como tal inviabiliza na prática o funcionamento desta autoridade que devia regular o transporte público e o transporte privado todo na área metropolitana, incluindo a ferrovia, o metro, as STCP, as entidades privadas, enfim, tudo isso. Como ela não funciona, a verdade é que vai não diria uma selva, que será porventura uma palavra muito, muito forte, mas vai uma desorganização muito grande na regulação do transporte público na área metropolitana, com negatividade, obviamente, para os utentes. Olhando para outros assuntos que hoje estão nas primeiras páginas dos jornais, chama-lhe também a atenção a hipótese de o salário mínimo nacional ser aumentado. Há um grande consenso já sobre essa matéria e, pelo que ouvimos, quer as confederações sindicais, essas sempre reivindicaram, mas as confederações patronais têm opinião também favorável relativamente a essa situação. É uma situação quase moral, porque o salário mínimo nacional a nível da Europa, dos 28, está quase na cauda. É perfeitamente justo que esse salário mínimo nacional seja aumentado, pelo menos para os 500 euros, e as informações técnicas e as informações até financeiras sobre esta matéria é de que isso não acrescentará mal nenhum à economia, antes pelo contrário, será um estímulo para a economia e eventualmente para as exportações. Não se percebe muito bem, a não ser que seja mais uma manifestação de subserviência deste governo à Troika. A verdade é que não se percebe muito bem porque é que, tendo sido feito um contrato com os sindicatos e com as confederações para que o salário mínimo nacional fosse aumentado, como é que não foi aumentado? Os trabalhadores e a população em geral não percebem isso. Mas essa era uma intenção antiga, ainda anterior a este governo e anterior à situação do país. Foi a situação do país que atrapalhou esse objetivo na sua perspectiva, a consequente austeridade, ou foi uma estratégia política do governo que, na sua perspectiva, fez o processo? Esta é, porventura, uma medida daquelas que vulgarmente os politólogos referem como para além da Troika. Não havia necessidade, porventura, de levar a austeridade a esse ponto, de não aumentar o salário mínimo nacional. Talvez por isso a atitude do governo deste governo seja agora um pouco de meia-culpa, e já o seu primeiro-ministro demonstrou alguma abertura muito recentemente relativamente ao aumento do salário mínimo nacional para os 500 euros.
Há outro assunto também, diz de forma muito próxima a respeito aos portugueses, a questão da saúde e o Serviço Nacional de Saúde está hoje também nas primeiras páginas. Hoje o Serviço Nacional de Saúde está nas primeiras páginas todos os dias, porque é uma das questões fundamentais do pós-25 de Abril, é uma conquista do 25 de Abril. Estamos a comemorar os 40 anos do 25 de Abril e é inaceitável que se tenham tomado sucessivamente medidas de diminuição desse serviço à população, sendo que esse é um serviço fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E o Serviço Nacional de Saúde está invertido. Há bocado ouvi o Sr. Ministro da Saúde dizer que o SNS responde com eficácia aos problemas da saúde. Mas responde com eficácia a quê? À cura da doença. Se nós compararmos o orçamento do Ministério da Saúde e da planificação e da programação do Ministério da Saúde para promover a saúde, verificamos que o sistema está invertido. O Estado deveria gastar muito mais na prevenção da doença, na promoção da saúde, em vez de ir atrás do prejuízo que é curar a doença. Ora, para isso era necessário, obviamente, também uma grande reforma no sistema de saúde que envolvesse todos os portugueses e estou convencido que a própria população não está bem informada sobre a arquitetura de um Serviço Nacional de Saúde reformado, melhorado, que promova a saúde em vez de curar a doença. E, neste caso concreto, a base fundamental do nosso SNS são os médicos de família. O clínico geral, como era conhecido antigamente, e eu falo com particular emoção sobre isso porque eu sou médico e sou clínico geral, portanto, faço aqui uma declaração de interesses, nós temos ainda neste momento 1 milhão e poucos, 1.100.000 utentes sem médico de família, que são a base do sistema. Se os cuidados primários de saúde não funcionarem, depois o sistema de referenciação para cima, para os hospitais intermédios e para os hospitais de topo, digamos assim, se os cuidados primários de saúde não funcionarem, depois nada funciona para cima, porque alguns hospitais de topo, como o Hospital de São João, muitas vezes estão a tratar questões menores, quando deviam concentrar a experiência, a tecnologia e o dinheiro do Estado a tratar, de facto, as coisas que deviam tratar. O certo é que e isso não funciona. Há tantos anos já que falamos da necessidade de médico-família para muitos utentes nacionais, que quase perde a força do valor de notícia, porque é uma situação repetida e não parece ser uma situação com solução. Mas é fácil de resolver. Há solução e desde que haja vontade política. Não faz sentido, por exemplo, pagar a médicos estrangeiros 3, 4 mil euros para remendar pequenas situações de emergência, como tem acontecido e está a acontecer, quando o Estado português, o país, tem cerca de 1.000 médicos aposentados que estariam disponíveis para trabalhar no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, 2, 3, 4 anos, até que as novas fornadas de médicos jovens pudessem colmatar essas falhas, mas o Estado não tem permitido e não quer que esses médicos trabalhem no Serviço Nacional de Saúde. Prefere tê-los aposentados, se calhar na Universidade Sénior, se calhar em atividades lúdicas, digamos, pós-atividade profissional, portanto, em idade de reforma, ou participando em voluntariado e em outras atividades não pagas, quando tem à mão, neste momento, 800, 900, 700 médicos que podiam entrar rapidamente no SNS durante 1, 2, 3 anos, enquanto se verificasse a necessidade, e rapidamente 800 ou 1 milhão de utentes ficariam com médico de família, e muitos destes utentes, se funcionar bem o SNS, não recorrerão aos hospitais, aos serviços de urgência, se tiverem um contacto fácil com o médico, se puderem resolver a maioria dos problemas com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de referência no seu centro de saúde. Isto que parece tão fácil, não tem havido vontade política por parte deste governo, e diga-se em bom da verdade, por parte também do anterior, não houve vontade política de resolver um problema que é um problema que de todos os portugueses, e que de certeza todos os portugueses veriam com bons olhos essa utilização dos médicos aposentados e que querem ou que estão disponíveis para regressar. Agora não estão disponíveis, agora por não estão disponíveis a trabalhar sem que lhes pague, que é isso que o Estado quer. O Estado quer que eles regressem, mas não lhes quer pagar.
Olhando ainda para os portugueses, você quer falar de um português em particular e até por falar em saúde, que continua a dar provas de vitalidade física. Estou a falar do cineasta Manuel de Oliveira. Manuel Oliveira, que já ultrapassou os 100 anos, é um sinal de vitalidade de Portugal, da perenidade do nosso país, que tem fronteiras há mais de 800 anos, é um dos países da União Europeia com fronteiras fixas há mais anos, e chamou-me a atenção que vai fazer mais um filme, e ainda por cima se chama Os Velhos de Restelo. Ora, nós atualmente em Portugal temos muitos velhos de Restelo relativamente à importância do nosso país na Europa, da nossa capacidade de mudar a Europa, da nossa capacidade de reformar a Europa no sentido da social-democracia, no sentido da construção ou da reformulação do Estado Social que a Europa criou no pós-guerra, com Willy Brandt e com Jacques Delors. Não da social-democracia, que às vezes se fala aqui em Portugal, de partidos políticos da direita. Esses não são sociais-democratas. Em Portugal a social-democracia é representada pelo Partido Socialista. E muitas vezes isto não é muito claro, quer na população em geral, quer até na comunicação social em geral, por causa dos nomes. Mas a verdade é que a social-democracia europeia, com Willy Brandt e Jacques Delors, foram os construtores do Estado Social Europeu, que depois nós beneficiamos a partir da entrada na União Europeia, a partir de 1985. Ora, é preciso adaptar esta Europa aos novos mundos, à globalização, às novas tecnologias, e a Europa tem sido muito conservadora e tem andado a passo de caracol atrás do prejuízo relativamente a este jogo geoestratégico da Ásia, dos países emergentes e na sua relação com os Estados Unidos. Ora, Portugal, voltando aos velhos de Restelo, como nesse tempo, Portugal pode, como país pequeno, através das suas ideias, através dos seus políticos no Parlamento Europeu, através dos seus representantes na União Europeia, pode ajudar, e muito, a mudar a Europa por dentro, e se mudarmos a Europa por dentro, estaremos a dar uma grande ajuda ao crescimento e ao desenvolvimento de Portugal. Joaquim Couto, antes da despedida e olhando muito rapidamente, tem desde a reta final do último ano um novo desafio em mãos, assumiu a liderança da Câmara Municipal de Santo Tirso, e porque falava há pouco da questão do Estado Social, as autarquias muito têm substituído o próprio Estado Social no que é o amparo aos cidadãos nos anos recentes. Qual é o desafio mais difícil que tem no curto prazo na autarquia de Santo Tirso? O desafio mais difícil para nós é criar emprego. A parte social em complementaridade com o Estado e com o Governo, mas com um reforço, como disse, por parte da autarquia, que criou um fundo municipal de emergência social que está a correr às situações mais difíceis, mas o nosso principal problema é o emprego, e emprego qualificado. Essa é a nossa aposta, é criar competitividade no nosso município, quer em termos regionais, quer em termos sub-regionais, na relação com os nossos vizinhos, de tal modo que possamos criar emprego. Diz-se, há qualquer emprego? Não. É claro que quem não tem um emprego, qualquer emprego serve. Mas, independentemente disso, a nossa aposta a médio e longo prazo é apostar no emprego qualificado, apostar na criatividade, porque daí é que adveia mais valias em termos de salários e melhor qualidade de vida. Nossa aposta a médio prazo é essa. E nós estamos situados numa zona estratégica fundamental, entre Porto, Braga e Aveiro, neste corredor que é um dos principais motores da economia nacional. Nós estamos exatamente a meio, quer em termos geográficos, quer em termos de vias de comunicação, rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias. O próprio aeroporto do Porto está a 15 minutos de Santo Tirso. Isso coloca-nos numa posição muito privilegiada relativamente à oferta que temos para a empregabilidade. E é aí que estamos a apostar, no emprego de qualidade. Esse é o nosso plano de médio e longo prazo. Dr. Joaquim Couto, muito obrigada e um bom dia. Bom dia, bom dia.